Estamos classificado, caramba! O Corinthians se classifica com 3 de Yuri Alberto, gol do Gil, mas toma aí, tem a infelicidade de tomar um gol do Atlético Goianiense já próximo do final do jogo, após uma falta desnecessária. Mas o Corinthians aí se classifica bem e vai enfrentar o Fluminense. O jogo aí ainda está para ser marcado, mas possivelmente já na próxima semana terá essa partida. Isso e muito mais, continue no vídeo aí após a vinheta. E aí galera, beleza? Bem-vindos aí a mais um vídeo. Vídeo aí para falar entre Corinthians e Atlético Goianiense, né? A gente já vai pro react aí, mas antes a escalação do jogo. Corinthians aí iniciou a partida com Cássio, Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos, com Duqueiroz, Fausto Vera e Renato Augusto no meio de campo. E no ataque, Adson, Yuri Alberto e Roger Guedes. Esse foi o time que iniciou o jogo. Ao decorrer do jogo ainda tivemos algumas mudanças no time, né, que foi o caso da entrada aí do Juliano, do Júnior Moraes, e o Júnior Moraes foi mais pro final do jogo, junto com o Giovani, né, que acabou rendendo o gol da equipe do Atlético Goianiense, mas mudanças que mexeram aí no esquema tático do Corinthians e jogaram o time um pouquinho mais para frente, foi o caso aí do Juliano, o Vitor Cantilho, Mosquito, que entraram aí e colocaram o time um pouquinho mais à frente. Mas o Corinthians jogou muito bem e a gente vai acompanhar o react do que melhor aconteceu. Depois a gente comenta aí muito mais sobre o jogo, né? Começa aí o react, né? Ó, já começou com o Corinthians atacando. Roger Guedes recebe lá na ponta, corta para o meio, bate. O goleiro faz uma excelente defesa já com 2 minutos ali do primeiro tempo. O Corinthians aí amassou o time do Atlético Goianiense. O Corinthians jogou no campo de ataque quase o jogo todo. Teve algumas oportunidades aí com o Yuri Alberto arrematando, aí o Roger Guedes pegou essa bola, tentou cruzar e foi para escanteio. Mais um contra-ataque aí pelo Roger Guedes, já no finalzinho do primeiro tempo, a bola foi na trave, né? E no rebote aí ele acabou não acertando o cruzamento na cabeça do Yuri Alberto. E aí um lance que foi muito criticado aí por algumas pessoas, que antes desse lance houve um lance de pênalti, a bola circulou ali com o Corinthians roubou a bola, conseguiu armar, e a bola chegou no Renato Augusto, que cruzou na cabeça do Gil, fazendo ali um belo gol, né? O Gil se apresentando como centroavante, fazendo um belo gol aí, né? E abrindo o placar, já no finalzinho do primeiro tempo. Isso dá um alívio muito grande para a equipe do Corinthians, que já pro segundo tempo, 4 minutos, roubou uma bola com o Adson, que lançou pro Roger Guedes, que dominou, errou ali a saída de bola, mas errou o domínio, mas conseguiu jogar pro Yuri Alberto, que desencantou, né, jogando no meio das pernas do goleiro, foi lá pra galera e fez o gol, o primeiro gol dele com a camisa do Corinthians, né, e o gol que até então estava levando para os pênaltis, né? Um gol muito importante. O gol no primeiro tempo deu um alívio gigantesco, porque tirou um peso enorme. Fazer um gol só seria mais fácil. Aí o Roger Guedes batendo no lateral, né? A bola foi para o Fagner, voltou para o Roger Guedes, que cruzou, e o Gil cabeceou para a grande defesa novamente do goleiro da equipe do Atlético Goianiense. Depois uma falta, Renato Augusto batendo ela, um dos poucos cruzamentos que o Corinthians fez no primeiro pau, e aí saiu o gol do Yuri Alberto, né? Eu achei muito ruim que o Corinthians cruzava todas as bolas no segundo pau ou no meio da área, e essa foi uma das poucas bolas que o Renato Augusto cruzou no primeiro pau, ali próximo do primeiro pau, que resultou aí no gol do Yuri Alberto. Aí o Corinthians tabelando, o Gil deu um chutão pra frente, o Roger Guedes foi pra dividida, o Yuri Alberto foi pra dividida, a bola sobrou pro Renato Augusto, que só ajeitou pro Yuri Alberto de frente pro gol, dar uma cavadinha e fazer o terceiro gol dele com a camisa do Corinthians. O Corinthians aí abrindo 4-0 no segundo tempo ali, basicamente com a classificação encaminhada. O Atlético Goianiense não assustou o Cássio, né? Mas aí teve esse lance onde o Giovani fez uma falta ali desnecessária, deu um carrinho imprudente ali na entrada da área. E na jogada ensaiada, o Atlético Goianiense acertou um belo chute, né? Aqueles momentos que você vê que o Corinthians tem o azar de tomar uns belos gols, né? E não conseguir fazer, como é o caso desse do Mosquito. E os números do jogo estão aí na tela, né? O Corinthians arrematou mais vezes, 15 vezes contra 9 do Atlético Goianiense, sendo 7 delas no gol.
contra apenas 3 do Atlético Goianiense, mas que deu mais trabalho foi mais o lance do gol. O Cássio não teve muito trabalho assim, mais cruzamentos, onde a bola passava na frente do Cássio e ele fazia a defesa. Mas em contrapartida o Corinthians deu muito trabalho, vocês acompanharam aí o react. O Corinthians basicamente jogou para se classificar, jogou bem, jogou tabelando, triangulações, pressão alta, né? O time do Corinthians está conseguindo fazer uma pressão maior durante o jogo todo, contra a equipe do Atlético Goianiense, que é uma equipe rápida, que gosta de trabalhar em transições. Eles não conseguiram fazer isso no jogo, não conseguiram trabalhar, não conseguiram rodar a bola. Então mostra que a equipe do Corinthians está evoluindo, está crescendo e está se montando ali dentro do que o Vitor Pereira pede, né? O Corinthians ficou com 59% de posse de bola, os 41 do Atlético Goianiense foram mais no campo de defesa. Eles não atacaram o gol do Cássio, basicamente. Foi mais no segundo tempo ali, quando o Corinthians se desgastou um pouco, estava cansado, mas nada assim muito, uma pressão do Atlético Goianiense para poder ir. Tanto que fez mudanças para ir para frente, fez mudanças para ir para cima, mas que a única oportunidade que teve mais clara de gol foi o gol, que foi um chute aí do jogador Wellington Rato, numa cobrança de falta, que ele teve uma grande felicidade de fazer um belo gol. Mas o nosso centroavante aí, Yuri Alberto, conseguiu desencantar e fazer 3 gols na mesma partida. Não vinha fazendo gols desde a sua estreia com a camisa do Corinthians. Se não me engano, são 9 jogos que ele fez com a camisa do Corinthians até então. Ele só fez gols nessa partida e ainda bem, né? Porque poderia ter feito um contra o Flamengo e o Corinthians não passasse. Feito um contra o Palmeiras e o Corinthians perdesse da mesma forma. E feito só um hoje, que acabaria levando o Corinthians não se classificando por causa do feito pelo Atlético Goianiense. Mas fez 3 hoje, os 3 que ajudaram e muito na classificação do Corinthians. Corinthians aí que não teve pressão após sofrer o gol, né? Foi um gol ali, uma felicidade do Atlético Goianiense e uma infelicidade aí dos jogadores que entraram, que foi o caso aí do garoto Giovani, que fez uma falta desnecessária e acabou aí resultando no gol da equipe do Atlético Goianiense. Porém, o Corinthians aí com a vitória se classifica, vai enfrentar o Fluminense. Agora será feito o sorteio nessa sexta-feira para decidir os mandos de campo e o dia que vai ser feito os jogos. Mas o Corinthians enfrentará o Fluminense e do outro lado da chave possivelmente também terá uma dobradinha entre Flamengo, que se classificou ontem, e possivelmente o São Paulo. Vai depender do jogo de hoje, quinta-feira, contra a equipe do América Mineiro. Mas se não, pode ser que dê uma final paulista ou um reencontro de Corinthians e Flamengo lá na final. O que vocês acham aí? Pode ser que aconteça. Se acontecer, será que o Corinthians consegue bater de frente, não comete os mesmos erros contra o Flamengo? E outra, né? A gente vai enfrentar o time do Fernando Diniz, time aí que goleou o Corinthians. Tá certo, o Corinthians estava ali aos pedaços, né? Com vários jogadores lesionados, sem poder contar com muitas pessoas. Mas, né? A gente sabe que dá para vencer e vamos esperar aí que o Corinthians consiga passar pela equipe do Fluminense. E aí está a tabela de jogos, né? O Corinthians venceu a equipe do Atlético Goianiense. Agora volta suas atenções para o Brasileiro, onde vai tentar diminuir a sua distância para a equipe do Palmeiras. Com isso, viajará para Fortaleza, enfrentar o Fortaleza, né, no domingo às 6 horas da tarde. E possivelmente a rodada de volta da Copa do Brasil será na próxima semana, né, entre quarta e quinta-feira. Mas possivelmente mais para quinta-feira, para quarta-feira, né? Porque o Corinthians tem o jogo no sábado, né? No dia 27. Mas pode ser entre quarta e quinta-feira o jogo contra o Fluminense. Então o Corinthians aí depois receberá o Bragantino em casa, depois o Internacional em casa. Aí pode ser que tenha aí nesse intervalo também o jogo de volta contra o Fluminense. Depois tem o clássico contra o São Paulo, América Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. E depois enfrenta o Atlético Goianiense de novo, no dia 28/9, para encerrar aí o mês 9. Né? Esses 2 próximos meses o Corinthians tem
uma sequência complicada, né? Contra times que vêm aí com um molde de jogo bem já formado, bem desenhado, e jogos que complicaram aí o Corinthians no primeiro turno, né? Porque o Fortaleza, o Corinthians não atuou bem, mas venceu, né? O Bragantino a mesma coisa. O Internacional, houve aquele caso do Rafael Ramos, né? E o Rafael Ramos agora lesionado talvez não possa voltar aí a tempo, mas houve aquele caso contra o Internacional do Rafael Ramos. Aí tem o clássico contra o São Paulo, o clássico que o Corinthians ainda não conseguiu se destacar aí muito bem, tirando aquele jogo contra o Santos, mas os demais adversários do Corinthians não conseguiu vencer. Jogou melhor contra o Palmeiras, mas não conseguiu tirar a vitória da partida. América Mineiro e Atlético Goianiense, a gente sabe aí que são dois times que têm uma capacidade muito boa e tem que tomar muito cuidado para não ter problemas, né? Mas esperamos aí que o Corinthians passe. Qual que é a sua opinião? O Corinthians passa ou não? Terá muita facilidade pela Copa do Brasil? E no Brasileiro, o Corinthians aí consegue ultrapassar o Flamengo ou até mesmo chegar no Palmeiras? Qual que é a opinião de vocês? Deixem aí nos comentários. Muito obrigado pela atenção. Se puder deixar o like, ajuda bastante. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.